A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Daniele Rocha. Eu sou uma serva do Senhor e estou aqui mais uma vez para dar uma palavra que o Senhor tocou no meu coração e que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5, que eu vou ler agora para vocês, tá bom? Que diz assim: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, essa palavra, ela me lembrou uma situação que eu vivi e de certa forma ainda estou vivendo, né? Para vocês que não sabem ainda, eu tenho fibromialgia e há alguns anos, mais ou menos entre 2020 e 2021, eu fui diagnosticada com fibromialgia. E desde lá, eu confesso que a minha empolgação de ir à igreja, de fazer os serviços da igreja, diminuíram muito, né? Por causa das dores no corpo, por causa de tudo que eu vinha sofrendo. No começo eu não aceitei essa doença de jeito nenhum, eu não aceitava os medicamentos, eu tomava os medicamentos, procurei os médicos, tudo corretamente, porém eu não aceitava aquela situação que eu estava passando e ah, aos poucos realmente eu fui esfriando. E eu lembro que quando eu me converti por anos, até eu me converti em 2013 e antes de 2020 até 2018, 2019, né, eu não sentia essa falta de amor por Deus. E eu não entendia quando as palavras falavam, eu não entendia quando as pessoas da igreja falavam em voltar ao primeiro amor. Eu não entendia isso, porque eu nunca tinha vivido, na verdade, essa questão do esfriamento, né? E aí, com a fibromialgia, né, e outros problemas que eu passei na época, na verdade, por causa dos problemas, eu fiquei com a fibromialgia apareceu. E aí, juntando problemas com a doença, eu realmente esfriei. E aí, esfriei, mas não percebi, né? E aí, fui deixando a minha vida espiritual seguindo, sem perceber que ela tinha se esfriado. E me justificando, porque era por causa da doença, né? Então tudo que eu não podia fazer na igreja era por causa da doença. Então eu praticamente me afastei da igreja, eu não ia mais para a igreja. Na época eu precisei me mudar para um lugar que era de difícil acesso. E aí eu realmente fui para a igreja, teve um ano que eu fui para a igreja 2 vezes. E aí depois eu voltei a morar onde eu já morava antes, voltei a morar nesse lugar. E ainda passei literalmente um ano na cama. Na cama, todos os dias, trabalhava na cama, fazia tudo na cama, né? Porque eu trabalho em home office. E realmente eu não tinha coragem para fazer nada, nem para me divertir. Enfim. Ah, quando foi uma vez, eu ouvi uma palavra sobre o primeiro amor e lembrei que antes eu não sabia o que era isso. E agora eu sabia o que era querer voltar ao primeiro amor, né? E não poder. E aí, nesse ano agora, no final de 2024, eu tomei uma decisão de que eu iria sair de cima da cama, literalmente, né? Que eu iria sair de cima da cama, não para tudo, lógico, né? Tudo que eu tinha que fazer em casa e que eu poderia fazer, eu iria fazer em cima da cama mesmo, porque sempre, quando eu sento no sofá eu sinto dor, quando eu sento na cadeira eu sinto dor nas minhas costas. Então, eu decidi que eu iria sair da cama no sentido de que eu iria começar a ir para lugares que eu estava deixando de ir, como a igreja, visitar meus pais, visitar minha família,
enfim, ainda não estou fazendo isso como eu gostaria, mas eu comecei a dar primeiros passos. Passos de formiguinha, né? Que são pequenos passos, aos poucos. Começar aos poucos é melhor do que não começar. Mas aí, então, sobre essa questão de voltar ao primeiro amor, né? Eu agora falando já com propriedade, pois eu já sei o que é precisar voltar ao primeiro amor e a começar a voltar ao primeiro amor, porque mesmo que eu ainda não saia como eu gostaria, mesmo que eu ainda não vá à igreja como eu gostaria, porém, eu tenho tido um grande avivamento aqui mesmo, dentro da minha casa, porque eu tenho procurado ler a Bíblia, ler devocional, falar com vocês aqui no YouTube. Então, é algo que realmente tem me levantado bastante em relação à questão espiritual. E eu sinto uma intimidade com Deus bem maior e também eu sinto uma sensibilidade ao Espírito Santo muito maior do que antes, quando eu estava realmente morta espiritualmente, né? Ou cansada, vamos chamar assim, cansada espiritualmente, né? Nós vemos aqui essa passagem de Apocalipse, na verdade se refere à igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava conseguindo, era uma igreja muito elogiada, não estava se deixando corromper, não estava se deixando abater, era uma igreja que estava sendo muito elogiada na questão do servir, né? Estava sendo realmente uma grande igreja nessa questão do servir o outro, do cumprir os princípios, né? Cumprir as doutrinas, mas era uma igreja que estava sem intimidade com Deus. E isso também nos remete a nós, porque nós somos a igreja, né? E muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas dentro da igreja, mas a gente esquece que a gente também precisa estar em intimidade com o Senhor, porque senão de nada adianta estar em intimidade com Deus, estar na igreja, mas não estar com intimidade com o Senhor. Então, muitas vezes, sim, é possível que nós, como igreja, estejamos fazendo as nossas obrigações dentro da igreja, mas não estamos mais fazendo com prazer, estamos fazendo no automático. Então é o caso de você pedir ao Senhor que sonde o seu coração, que sonde você, não é, para saber se você realmente está nessa situação de estar achando que está numa grande intimidade com o Senhor e na verdade ele está decepcionado e vem aqui lhe exortar na palavra para dizer que você está indo muito bem, você está sofrendo junto comigo, você tem estado junto comigo na igreja, você tem servido na igreja, você está dentro da igreja, mas a palavra diz: tenho, porém, contra ti. Então você é filho de Deus, você está na igreja, você está honrando, você está servindo, você está fazendo tantas coisas, porém o Senhor tem algo contra você, né? Isso é algo que nos deixa triste como servos, né? Como servos da igreja, é algo que nos deixa, né? Nos deixa incomodados, porque estou fazendo tantas coisas e Deus diz que tem algo contra mim, né? E aí ele diz: eu tenho algo contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor, né? Abandonaste o teu primeiro amor. E no segundo capítulo, no quinto versículo, e no quinto versículo, ele diz que você deve ele diz que você deve se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, porque caso contrário, eu removerei o teu candeeiro. E o candeeiro é o quê? É aquilo que mantém a nossa luz acesa. Então, se você continuar dentro da igreja sem intimidade com Deus, ele vai remover teu candeeiro, porque na verdade, você está dentro da igreja, mas está afastado dela. Eu lembrei agora da palavra da dracma perdida, né? Você está dentro da igreja, mas você está perdida. E precisa que
e você precisa ser encontrada para que você volte a para que você volte a ter luz, para que você volte a ser sal. E isso é muito forte, isso é muito forte. É como se Deus estivesse dizendo, olha, tu estás me servindo, mas não está me servindo como deveria, porque tu estás me servindo no automático. Não estás nem mais lembrando de mim. E se for para ser assim, eu tiro a tua luz. Tu vais cair. Eu mesmo te coloco no mundo. Sabe, irmãos? Porque às vezes, quando a gente não quer enxergar que Deus está nos ministrando, às vezes Ele mesmo nos coloca numa situação, né, em que a gente fica nas trevas, porque perder a luz é voltar para as trevas. E voltar para as trevas é voltar ao mundo, porque tem coisas que a gente só dá valor quando perde. E assim é com Deus também. Muitas vezes precisamos perder a Deus para dar valor a Deus. E eu penso que Ele mesmo tira a nossa luz, que é para a gente possa enxergar aquilo que perdeu e a gente possa sentir saudade novamente do Senhor, sentir saudade do primeiro amor que a gente sentia quando se converteu e voltar, ter saudade de viver aquele primeiro amor para poder voltar e voltar com vontade, com força, com vigor. Então eu penso que o que Deus quer dizer aqui é que deve existir um equilíbrio entre servir a igreja e continuar tendo a intimidade com Deus. Porque muitas vezes a gente se perde com muito serviço, com muito fazer, né? Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Mas tem pessoas que elas se dedicam tanto àquilo que elas acabam esquecendo que elas não estão ali para aparecer para as pessoas. Elas estão ali servindo para aparecer para Deus e para a honra e glória de Deus. Nada é para as pessoas e nada é para a gente mesmo. Tudo é para a honra e glória de Deus. E para que tudo seja para a honra e glória dele, nós precisamos estar em intimidade com ele. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem como a gente viver uma intimidade com Deus sem ouvir a voz do Espírito. Não tem como a gente continuar uma intimidade com Deus sem procurar orar, sem procurar jejuar, somente no automático, servindo, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra e se perdendo dentro da igreja. Não adianta. Deus não quer isso de você. Pelo contrário, Ele prefere a intimidade com você do que o seu serviço. Me lembrei também agora da palavra de Marta e Maria, quando Maria escolhe estar ali no colo de Deus, estar ali. E quando Maria, ela escolhe estar no colo de Deus, né? Quando ele está ali, quando Jesus está ali na casa dela, presente, ele está ali naquele momento. Então, aquele momento é o momento de curtir o Senhor, é o momento de estar na presença dele, é o momento de estar abraçada com ele, é o momento de estar ouvindo os seus conselhos, as suas palavras, o que ele tem a dizer. O trabalho e o serviço ficam para depois, quando Jesus está presente. Então, quando a gente está com intimidade com Deus, a gente precisa ter aquele momento com Jesus e deixar o serviço de lado, como Marta, né, que não fez dessa forma e foi criticada por Jesus, porque ela estava preocupada em deixar o ambiente limpo, a comida preparada, todo o serviço feito, porque Jesus estava ali, mas ela esqueceu de que ela precisava estar na intimidade com Jesus. Então Maria escolheu estar na intimidade, Maria escolheu estar no serviço e ela também foi criticada por isso. Marta foi criticada por isso. Ela disse, você está perdendo a melhor parte, né? Que é estar perto de mim, na minha presença. Que é só isso que importa quando ele está presente. E que a gente deve buscar essa presença. Então deve haver um equilíbrio entre o serviço
e a intimidade com o Senhor. Então, voltar ao primeiro amor significa voltar a ter sede de ler a Bíblia, voltar a ter sede de fazer a sua devocional. É vontade de voltar a servir ao Senhor dentro da igreja, é voltar a querer estar em comunhão com os irmãos. Isso é o primeiro amor. É você voltar a querer estar naquele ambiente que te dá paz, naquele lugar que te dá amor, que você sente que está preenchido, que é o verdadeiro lugar nosso que devemos estar, que é na presença do Espírito Santo. Não só dentro da igreja, mas quando estamos em casa também devemos buscar a presença do Espírito Santo. Porque quando buscamos a presença do Espírito Santo em qualquer lugar que estamos, nós buscamos não só o primeiro amor, não só estar sempre em amor, mas também nós estamos sempre dispostos a ouvir a voz de Deus. Nós estamos sempre à disposição, nos colocando à disposição de Deus para ouvir a voz dele onde quer que a gente esteja, não só em casa, não só na igreja, mas também na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que a gente esteja, quando a gente está com intimidade com Deus, quando a gente está em amor, quando a gente está vivendo sempre o primeiro amor, como se estivéssemos como o nosso primeiro amor, nós estamos nos colocando à disposição de Deus e dizendo, eis-me aqui. Então, nós temos que vigiar, orar sempre, mas vigiar, porque o primeiro amor, ele não se acaba de repente. Ele se acaba ou aos poucos, ou quando vem uma situação muito difícil sobre a sua vida, que você naquele momento não aguenta ou não aceita, como foi o meu caso, e você começa a perder o seu primeiro amor sem perceber. Quando você vê, você já está frio, né? E isso não é algo que Deus queira de mim nem de você. Então, nessa minha caminhada cristã, quando eu percebi que eu estava realmente caindo nessa frieza espiritual, eu percebi também que eu me afastei das pessoas que eu amava, eu me afastei da igreja, me afastei da comunhão com a igreja. E eu já vi muitos comentários, né, assim, na internet, muitas pessoas postando, muitos posts. Muitas vezes a gente vê a pessoa dizendo assim, quando eu estava na igreja, todo mundo me procurava e tipo me bajulava. Mas agora que eu saí da igreja, ninguém me procura mais, ninguém quer saber mais de mim, ninguém me dá nenhum bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Enfim, se foi você, né? Por algum motivo você se afastou do Senhor, você disse não a Deus. E o próprio Senhor, ele nos ensina, e o próprio Senhor nos mostra 3 tipos de pessoas que se afastam da igreja: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida é aquela que o Senhor deixa as 99 só para te encontrar. Você ainda continua amando ao Senhor, você continua amando a Cristo, mas por algum motivo você ainda é ovelha e Deus ainda quer te procurar. Você ainda tem uma oportunidade de voltar sem precisar se afastar de Deus. Você não se afastou de Deus porque você quis ou não sei, né? Cada caso é um caso, mas você ainda é uma ovelha e Deus ele vai te buscar. Porque foi aquela ovelha que se afastou do pasto, mas Deus vai lá, o pastor vai lá, né? O verdadeiro pastor, né? Que é Jesus Cristo, ele vai lá e te resgata. Mas, sim, aí existe a dracma perdida. A dracma perdida eu já falei, né? É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas está perdida. E é preciso que alguém comece a procurá-la para encontrá-la. Então, algo que vem mais da liderança, né? A liderança, ela precisa sempre estar atenta para
A liderança precisa sempre estar atenta para não perder de vista os seus discípulos, né, as suas dracmas, não perderem, não deixarem com que se percam pessoas dentro da igreja. Porque a tarefa de procurar a dracma é de alguém, não é da pessoa que está perdida, é de alguém que vai procurar aquela dracma. Então é uma tarefa, eu acredito, na minha opinião, eu acredito que seja algo que a liderança deva procurar, prestar atenção, prestar atenção nos seus discípulos, prestar atenção nos membros da sua igreja, para que aquelas pessoas não se percam. E existe o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que entrou em rebeldia total, saiu da igreja, não quer mais saber da igreja, se afastou da igreja por qualquer motivo pessoal dela, por algum motivo da igreja, por algum motivo que ela achou que era um motivo justificável, se afasta do Senhor, simplesmente decide se afastar. E a própria igreja nos diz, a própria palavra nos diz, e a própria palavra nos mostra que o filho pródigo a gente não deve procurar, a gente não deve ir atrás. Por quê? Porque ele só vai voltar para o Pai quando ele estiver novamente na lama, todo sujo, todo, sabe, ferrado, quando ele estiver caído totalmente novamente, sem nada, sabe, quando ele estiver sem imaginar, quando ele estiver sem nada, quando ele estiver totalmente caído novamente, na lama, sem dinheiro, sem família, sem ninguém por perto, sem amigos, sem nada, ele vai estar novamente no lamaçal de porcos. Só neste momento é que o filho pródigo vai ter saudade do pai e vai querer voltar para casa. Então, o pai do filho pródigo, ele não vai atrás do filho. Ele espera que o filho volte. E quando ele volta, o pai está lá de braços abertos, assim como a igreja. Então, se você for uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e é uma dessas pessoas que fica se justificando, dizendo que não vai voltar, porque quando você saiu da igreja ninguém te procurou, não fique enganado, não. É a própria palavra que ensina que não devemos procurar aquele filho que era o filho pródigo. Aquele filho que se tornou filho pródigo. Aquele filho que se tornou pródigo. Então, se você se tornou um pródigo, então você continua sendo filho, certo? Você continua sendo filho. Basta que você sinta saudades e volte para o Pai. Não fique se justificando, colocando culpa na igreja, colocando culpa em alguém que não te procurou mais, que te procurava tanto e agora não te procura mais. Alguém que era teu amigo e não te procurou mais. Você não está na igreja para ter amigos. Você está na igreja para ter irmãos na fé, para se alimentar da palavra de Deus. Amigo teu é Jesus Cristo e você o abandonou. E se você abandonou Jesus Cristo, por que você abre a boca para dizer que a igreja te abandonou ou as amizades da igreja te abandonaram quando você abandonou o teu melhor amigo, que é Jesus Cristo? Então, sim, a palavra orienta que a própria igreja não deve procurar aquele que se rebelou contra o próprio Cristo, porque ele precisa estar na lama de novo para reconhecer que precisa de Jesus Cristo e voltar para ele. Então hoje, se você está aqui e chegou até esse ponto do vídeo e está me assistindo, eu acredito que Deus tem um convite a dar a você de voltar a sentir a chama do primeiro amor, a voltar a ter intimidade com Deus, a voltar a estar com Deus novamente como era quando você se converteu,
voltar a sentir o desejo, a saudade de sentir aquela presença novamente como era no começo. A voltar à presença, a voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Deus hoje ele te convida. Se você está dentro da igreja, servindo, sofrendo com ele, passando provas, mas você não sente mais a presença do Santo Espírito do Senhor, então Deus te faz um convite para que você volte ao primeiro amor. Peça perdão. Reconheça que você está nessa situação. E Deus, ele vai renovar essa chama de amor no teu coração. E você vai voltar a sentir aquela alegria de estar com ele e servir com ele. E se você que está afastado também está vendo esse vídeo, eu acredito que Deus tem algo a dizer para você. Ele te ama, ele te quer de volta, ele está esperando de braços abertos você voltar, porque ele sente saudade de você. Assim como aquele pai que perdeu o filho quando pegou aquele filho, quando pegou toda a herança a que ele dizia ter direito, sendo que o pai nem tinha morrido ainda. Ele pegou a parte que lhe cabia e foi embora e gastou tudo com a vida errada, vivendo no mundo de forma errada. E ele sabendo que estava vivendo de forma errada, pois ele já conhecia a palavra do Senhor. Se você está nessa situação, se enquadra nessa situação, então Deus está fazendo um convite a você de volte, porque ele te ama, está com saudades e ele quer te abraçar. E ele quer ver você sentindo o primeiro amor de novo, o primeiro amor que te fazia ser renovado, o primeiro amor que te fazia se sentir preenchido, o primeiro amor que te fazia se sentir amado, sabe? O primeiro amor que a gente não deve trocar ou não deveria trocar por nada nesse mundo. Sonde seu coração. Peça ao Senhor discernimento e sabedoria. Pergunte ao Senhor se você está nessa situação. Sinta e se perceba como está o seu servir dentro da igreja. E perceba se você está perto ou longe do Senhor. Se você tem sentido a presença do Espírito Santo. Se Deus tem falado contigo poderosamente. E se você não estiver sentindo nada disso, pensa, medita. Se você perceber que está enquadrado neste caso, se arrependa, peça perdão e o Espírito Santo, ele vai estar de braços abertos para receber você de volta novamente. E você vai ser preenchido com a paz que excede todo entendimento, com o amor que você não vai sentir de pessoa alguma. Ele vai te preencher com algo que nem ninguém, com algo que é inimaginável, com algo que é impensável, com algo que é inacreditável, porque assim é o nosso Deus. É nosso Deus de mistério, é nosso Deus de um grande amor. Ele é o nosso Deus de misericórdias, de graças, de bênçãos. É algo que realmente a gente nunca deveria querer perder. Amém? Vamos orar um pouco e vamos agora orar por esta palavra que Deus nos deu hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, te engrandecer, reconhecer que tu és o Senhor da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também agradecer por esta palavra desta noite. Queremos te pedir, Pai, que tu renove, Senhor, o teu amor em nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor tire a escama dos nossos olhos, para que nós possamos ver em que situação estamos, para que nós possamos nos analisar, nos perceber como filhos, como estamos, em que situação estamos. Estou como a igreja de Éfeso,
que estou sofrendo com Deus, estou passando situações com Deus, estou passando pelo deserto, pelo vale com o Senhor, estou me mantendo firme, não caí, mas eu não sinto mais o primeiro amor. Mas eu não sinto mais aquele amor que eu sentia. As lutas foram tão grandes, tudo foi tão pesado, que eu acabei me afastando do primeiro amor e não percebi. Mas que o Senhor, pela tua misericórdia, nos faça olhar para dentro do nosso coração e nos perceber. Senhor, estou afastada de ti, me afastei dos teus caminhos, estou dentro da igreja, trabalho, me esforço, mas estou fazendo por obrigação, não estou mais fazendo por amor, porque estou cansada ou estou cansado. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele sonda o teu coração, vê a tua sinceridade no pedido do teu perdão. E Ele olha para você agora e diz: eis que você está perdoado. Amém, meus irmãos? Coloque-se, coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante do Espírito Santo. Coloque-se nessa posição de perdão. E Deus, Ele vai restaurar a sua vida. E você vai voltar a ter aqueles sentimentos maravilhosos do primeiro amor. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe vocês.